O microfone aí para você. Mateus, obrigado por atender nosso convite, por estar conosco, cara. Estou ansioso para receber de Deus através da sua vida. Gente, prepare, viu? Foguete aqui, Deus está na casa. Mateus, fique à vontade. Uau! Passam todos um excepcional dia. Estão todos bem? Olha para quem está perto de você e fala assim: você está olhando agora para a pessoa mais próspera, abençoada e frutífera dessa nação. Uau, quem está preparado aí? Meu Deus! Não, dá um brado bem forte aí, meu irmão. Uau! Fala assim comigo: Deus não vai fazer nada igual ou inferior àquilo que Ele já fez. O que Deus tem para você é sempre mais e mais alto. Você crê nisso ou não? Quem está com o seu coração assim? Dá para perceber o ambiente desse lugar? Me sinto muito em casa. Estou entre irmãos, entre amigos, e me parece uma família que eu já estou envolvido há muito tempo. Pastor Eduardo, prazer imenso poder estar aqui com essa comunidade linda. Obrigado por esse convite e essa oportunidade ímpar de estar aqui nesse dia em Balneário Camboriú mais uma vez, no meio desse povo que eu amo tanto, e tenho imenso prazer em estar nesse estado mais uma vez. Para mim é um privilégio enorme e estar aqui com vocês nesse final de semana, nessa conferência. É indizível o prazer. Eu tenho certeza que exatamente nesse lugar agora há anjos descendo e subindo nesse lugar, fluindo através dessa adoração e desse louvor. E o Espírito Santo nesses dias está levantando, edificando, confortando, consolando, treinando a sua igreja para avançar, para governar sobre a terra e para se expandir entre as nações. Você crê nisso? Você está aqui para ser treinado, para ser instruído, para ser orientado, e o nível da revelação vai crescendo, crescendo, até que possamos explodir esse lugar aqui, esse teto se romper mais uma vez. Então se prepare para ser sacudido nessa manhã ainda mais, amém? Pode tomar o seu lugar, por favor. Estava agora há pouco ali ouvindo a Ana, uma amiga preciosa. Estou aqui também com outros amigos e irmãos do nosso movimento, do nosso ambiente. Tive o prazer recentemente de estar com o pastor Eduardo numa viagem para Israel. Foi um tempo de reconexão, um tempo de alinhamentos ali, um momento muito especial. E nessas próximas 5 horas que eu vou falar com vocês aqui, espero ser... Pode ficar em paz, vou falar 5 horas não, tá bom? Vamos lá, eu quero que você abra por favor a sua Bíblia aí. Vamos direto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, verso 20. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 27. Falar um pouco daquilo que eu estou fazendo hoje. Eu atuei durante 12 anos diretamente como pastor auxiliar de uma grande comunidade lá em Goiás, em Goiânia. E meu último trabalho junto com a minha esposa, estávamos à frente de mais de 400 casais. Atuei com jovens, depois com casais, com famílias. E eu havia saído do corporativo, depois dediquei 12 anos exclusivamente ao trabalho. Fui também professor de teologia durante 12 anos, de forma ininterrupta. Então, há 5 anos atrás, eu e a minha esposa começamos a fazer uma série de mudanças, uma série de transformações da nossa vida, e fizemos uma transição. Eu sei que aqui muitos que são empreendedores ou empresários estão também passando por um momento de transição na sua vida. Mudanças são importantes, mudanças elas evoluem para a transformação. E naquele momento, diante de uma situação que estávamos passando, eu e a minha esposa decidimos nos dedicar a outras áreas da nossa vida e, é claro, cumprir o nosso chamado, o nosso ministério de outra forma. Hoje eu atuo como empresário, empreendedor e também mentor, e hoje o que eu faço é treinar empresários e, é claro, sempre levando a mensagem do reino, porque os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Então a unção que o Senhor me deu para atuar no ministério, hoje eu atuo no ministério de forma direta, mas com empreendedores, com empresários, reposicionando líderes, e é aquilo que eu faço. E nesse ambiente do digital, inclusive quem quiser depois me acompanhar, Mateus Ribeiro, líder 1, meu nome não tem H, é Mateus sem H. Sei que algumas pessoas aqui recentemente estivemos juntos aí numa sala, não sei quem estava comigo numa aula que eu dei recentemente para o pessoal. Ah, bom revê-los aqui, que massa, que bom. Estou lembrando aqui de algumas carinhas aqui que estavam na aula naquele dia, foi muito bom o nosso encontro. Isso é o que eu faço hoje, eu reposiciono líderes. E agora é claro que nós temos um trabalho de expansão muito grande. Eu hoje sou presidente da plataforma Global Brasil, do Pablo Marçal, amigo, irmão, com quem eu nutro hoje uma amizade, um companheirismo
e uma aliança muito forte. Estamos em pleno processo de expansão. A Ana estava aqui agora com vocês. Depois vocês vão ter o privilégio de poder também ouvir o Thiago Rocha aqui, nossos presidentes aí, CEOs de plataformas em outros lugares do Brasil, em outros lugares do mundo. França, Portugal, estamos expandindo para os Estados Unidos. Hoje, esse trabalho ele se estende por toda a terra. Estávamos agora recentemente em África, fizemos uma passagem para a Nigéria. Estávamos, meus amados, no final de semana passado, estávamos numa vigília que tinha 100 mil pessoas. 100 mil, você faz ideia do que seja isso? 100 mil pessoas numa vigília. E realmente, vou dizer algo para vocês. Alguém perguntou para mim assim, o que você pegou assim? Qual foi o insight? Qual foi a chave? O que foi de mais importante que você aprendeu, que você viu, que você viveu? Além de ver muitos milagres, sinais, além de ver tantas coisas do céu acontecendo ali, uma ordem, uma organização, uma coisa impressionante, um povo ordeiro, nobre, um ambiente cheio do Espírito, gente sendo tocada pelo Senhor, dons fluindo, de palavra e profecia. Mas uma coisa que Deus falou muito ao nosso coração, e eu trago para vocês aqui. Você ouve falar de um ajuntamento de 100 mil pessoas num único lugar? Um coliseu, assim, imagina um estádio, o maior estádio do Brasil, coberto e cheio de gente. Imagina, 100 mil pessoas numa vigília. Mas sabe o que foi mais poderoso que nós ouvimos ali? Uma mensagem para nós, como nação brasileira. Que hoje o Brasil, não sei se você sabe, se não é o maior, é o segundo, que mais envia missionários para o mundo todo. A mensagem foi a seguinte: o que é que eu dei para eles que eu não dei para vocês antes? Foi exatamente o que nós ouvimos lá. O que é que esse povo aqui está vivendo que vocês, no Brasil, não receberam antes para viver também? Então, eu quero dizer para você que está inaugurado e já autorizado e mais do que permitido, que não só no Brasil, mas aonde Deus nos enviar, façamos ajuntamentos tão desse tamanho quanto maiores do que esse também. Você está liberado para frutificar. Diga, eu estou liberado para frutificar. Então, foi um momento muito especial e, junto com isso, eu quis trazer para vocês hoje aqui uma mensagem, dentre tantas coisas que o Senhor falou no meu coração, para compartilhar com os irmãos. Ontem eu não pude estar presente, estávamos chegando aqui ainda, estava ouvindo a mensagem do Dave, um momento especial demais, que culto poderoso ontem, e ouvindo agora a Ana também compartilhar com vocês. E como tem muito a ver com aquilo que eu faço hoje, eu quero trazer uma mensagem para você como líder, para você como cabeça na sua casa, você como líder do seu negócio. Eu quero trazer uma palavra para você hoje. Capacidade de superação. E alguns textos na Bíblia, que você olha para eles e pensa assim, puxa, mas o que é que eu posso tirar desse texto? Eu não sei quanto a você, mas quando você olha para algumas mensagens, alguns textos da Bíblia, em que você vê aquele tanto de nome, te dá até sono. Não é possível, não faz sentido, não é possível que tenha alguma coisa nesse texto. E tem. Esse que nós vamos ler agora é um desses textos que você fica assim, gente, mas o que é que tem aqui? Se não fosse o último nome que aparece nessa lista, talvez nem falaríamos a respeito. O primeiro e o último nome que aparece nessa lista, talvez passaríamos por esse texto e não notaríamos nada. Mas como aqui tem alguns nomes muito especiais, nós vamos entender que esse texto traz para nós um ensino muito importante. Romanos capítulo 15, verso 4, a palavra fala assim, que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pelo exemplo dos nossos antepassados, sejamos educados na fé, sejamos instruídos. Então, aquilo que foi valioso para eles era uma sombra no Antigo Testamento, para nós é uma realidade. Então, tudo que foi escrito é proveitoso. Diga assim comigo todo mundo, tudo que foi escrito é proveitoso para o nosso crescimento. Então, vem comigo, por favor, aperta os cintos e lá vamos nós. 1 de Crônicas, capítulo 7, verso 20 ao verso 27, nós vamos ler esse texto. Diz assim a palavra. E os filhos de Efraim, eu tenho 3 filhos, fosse ter mais um, é porque a fábrica fechou há 8 anos atrás, fosse ter mais um filho, eu colocaria o nome de Efraim, vou te explicar por que daqui a pouco. Diz assim a palavra. E os filhos de Efraim, Sutela, e o seu filho Bered. Para quem vai ter filho, ficam boas sugestões aí para você. E o seu filho Taate, o seu filho Elado e o seu filho Taate. Você fica, mas o que é isso aqui? Bom, primeiro eu preciso dizer para você, você conhece a história de José, sim ou não? Sim. José teve 2 filhos no Egito. Depois de toda aquela situação que você conhece bem, em que José se tornou governador do Egito, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos e passar por todos aqueles perrengues que ele passa, José, para mim, é o típico cara que ele soube renomear as suas experiências. Sabe muito bem que a nossa vida, ela é composta das nossas experiências e da nossa capacidade de renomear aquilo que nós vivemos. Você não avança na sua vida se você não for capaz de renomear tudo que você viveu.
Isso aqui eu chamo de perfeita ressignificação. E José, quando ele se casa com Potífera, sacerdotisa de On, ele tem 2 filhos. O primeiro filho de José se chamava Manassés. Qual é o significado de Manassés? Alguém sabe? Alguém já parou para observar que esses nomes carregam consigo uma experiência? No contexto hebraico, você sabe muito bem que os nomes falam das experiências, os nomes falam do significado, os nomes falam da identidade. Nome do primeiro filho de José, Manassés. Por quê? Olha o significado. Deus me deu motivos para esquecer. Meu Deus. Em outras palavras, eu esqueci? Não. Eu tenho que apagar o que eu vivi? Também não. O que tem de gente querendo apagar o passado não tem que ser apagado. O passado tem que ser ressignificado. O que é ressignificar? Dar um outro nome. Porque quando você muda, escuta, quando você muda o nome, você muda o significado. Quando você muda o significado, você muda o que você sente. Quando você muda o que você sente em relação àquilo, você muda como você se comporta em relação àquilo. Então José muda, ele coloca o nome do seu primeiro filho, Manassés. Deus me deu motivos para esquecer. Eu esqueci? Não, mas eu tenho motivos de sobra para não viver mais preso àquilo que eu vivi no meu passado. Passa um outro tempo, José tem um outro filho. Qual é o nome do outro filho? Efraim. Lá na frente nós descobrimos que quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele toma então e adota os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. E quando Jacó vai abençoar, ele troca os braços, ele cruza os braços. Efraim se torna o primogênito. Manassés era para ser o primogênito, mas Jacó troca, ele cruza os braços e abençoa Efraim para ser o primogênito. Tanto que Efraim depois se torna uma das tribos mais proeminentes e poderosas em Israel. Qual é o significado de Efraim? Eu serei duplamente frutífero. Olha a sequência das coisas, gente. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Olha a sequência das coisas. Depois que Deus me deu motivos de sobra para esquecer tudo que eu vivi, que eu passei, eu serei duplamente frutífero. Fala para quem está perto de você assim, ó, depois que você se apegar somente àquilo que Deus está fazendo agora, você vai experimentar dupla frutificação. Você crê nisso ou não? Vocês são mais barulhentos do que isso, vocês podem melhorar. Eu serei duplamente frutífero. Agora presta atenção, por que eu estou trazendo para vocês todo esse contexto? Para você entender que o que vai acontecer a partir daqui é aquilo que eu chamo de experiência, processo e alvo. Inclusive tem um livro sobre isso, depois vou mostrar para vocês aqui. Porque uma coisa é quando você recebe a palavra, outra coisa é quando essa palavra começa a ter efeito na sua vida. Porque o processo não te entrega, a experiência não te entrega tudo, o processo vai continuar aquilo que a experiência começou. E é por isso que o processo é importante. Agora, olha o processo na vida desse sujeito, cujo nome é, eu serei duplamente frutífero. Não é esse o nome de Efraim? Agora vamos entender o que é que está acontecendo na vida desse sujeito. Vem comigo, olha lá o que diz. Pode continuar, verso 21. E o seu filho Zabade, o seu filho Sutela e Ezer. Pega esses 3 nomes aqui, Sutela, Ezer e Eleade. E os homens de Gate, naturais da terra, mataram porque desceram para tomar os seus gados. Essa terra de Gate, você sabe muito bem, é a faixa de Gaza. Esse povo dá trabalho, não é de hoje. Volta para o verso, vai para o verso 22 agora. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou e vieram seus irmãos para consolar. O que nós tivemos aqui? Uma ordem totalmente inversa. A ordem natural, que filhos enterrem pais. E não em pais enterrem filhos. Mas Efraim estava enterrando os seus filhos, que foram mortos pelos filisteus. Veio a tristeza, veio a angústia, veio a dor. Agora me fala, como que é possível alguém que tinha recebido uma palavra, cujo nome era, eu serei duplamente frutífero, teve uma tragédia, viu uma tragédia como essa? Como que é possível que um cabeça de tribo como esse aqui, um sujeito que havia uma palavra sobre ele, venha a ter uma experiência tão dolorosa? Diz a palavra então que os filhos de Efraim foram mortos pelos filisteus. E você vai entender que muitas vezes, e o alvo do diabo é sabotar, roubar, tirar aquela palavra, aquela promessa que você recebeu. Agora olha só o que diz o verso 23.
Depois coabitou com a sua mulher e ela concebeu e teve um filho. E ele o chamou Berias, porque ia mal na sua casa. E incrivelmente, esse nome Berias significa dor, significa desgraça. Quando você estiver lendo a palavra, inclusive pare de ler a Bíblia. Não leia mais. Que é isso, Mateus? É para fazer um corte isso aí? Não. Não leia, estude, pesquise, se aprofunde. O meu papo com vocês aqui hoje é um papo um pouco mais profundo, tá bom? Pode ser assim? Essa conversa vai ser uma conversa de reinantes. Então por isso que eu vou parar, vou explicar, tá bom? Bem típico do pastor que vocês têm, que é o mestre. Olha só o que diz, verso adiante. E a sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon e a baixa e a alta, como também a Uzem Será. Pode ir, por favor. E foi seu filho Refa, Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã. Vai passando, olha os nomes. De quem foi filho Ladã, Amiúde, de quem foi filho Elisama. Aqui vale uma outra consideração. Elisama. Significado de Elisama? Deus ouviu. Deus ouviu. Chega uma hora na jornada que você não para, você não desiste, você não abre mão daquilo que você carrega, o céu ouve. E quando o céu ouve, olha o que acontece. De quem foi filho? Num. De quem foi filho? Josué. Onde é que nós começamos? Em Efraim. Eu serei duplamente frutífero. No meio da jornada e da caminhada, perdas, choro, lamento, dores, desgraça. Depois Deus ouviu. Houve persistência, houve perseverança e no fim veio um Josué. Deus chamou você para gerar Josués. Deus chamou você para gerar comandantes de batalhas, generais de batalhas. Você é um Efraim. Deus te fez um líder no reino. Deus te fez um líder, um cabeça de tropas. Só que a jornada é dolorosa. Só que o processo é árduo. Nós não estaríamos aqui nesse texto de forma alguma, e talvez você nunca leu esse texto, pelo menos não com esse olhar que você está lendo agora, se nós não tivéssemos aqui um Josué. Então, há páginas da nossa vida que a história vai ter que parar para ler. Há momentos da nossa vida e na sua vida que a história vai ter que parar para ler e para ouvir. Porque no final tem um Josué. Agora vamos discorrer um pouco sobre isso aqui. Efraim, eu serei duplamente frutífero. Agora observa bem, se você voltar um pouco, meu amado, os dois filhos que foram perdidos de Efraim. Ezer significa tesouro. O grande trabalho do nosso inimigo, da nossa alma, é roubar os tesouros que Deus depositou em você. Seu chamado, seus dons, seus talentos, suas competências, sua riqueza, sua prosperidade, sua paz, sua segurança, são tesouros. A própria presença de Deus na sua vida. Eu confesso para vocês que durante muito tempo, por conta de N situações, e é claro, a gente se frustra, se decepciona com gente, é natural de todo ser humano, afinal de contas, somos seres humanos, não fazeres humanos, não somos máquinas. Durante muito tempo, eu posso dizer para vocês que, de todas as formas, o inimigo buscou roubar aquilo que eu tinha de mais precioso. Minha paixão, a minha fome pelo Senhor, a minha comunhão, a minha intimidade com Ele, o meu desejo, o meu anseio de poder levar a mensagem dEle. Então as suas preocupações, muitas vezes, as ansiedades, os medos, as inseguranças, as incertezas, são ataques do inimigo para roubar esse tesouro. E diz a mensagem aqui que, sim, Efraim foi roubado, o seu tesouro. Ezer foi morto. Tesouro. Eleade significa Deus é testemunha. Agora olha que coisa. Quando o seu tesouro é roubado, quando aquilo que você tem de mais precioso em Deus, que é o seu depósito nele, aquilo que você está construindo nele é roubado, então você também perde o seu testemunho. Olha o que diz. A palavra Eleade, que é outro filho de Efraim, significa Deus é testemunha. Você perde o seu testemunho, você perde a sua referência quando o seu tesouro é roubado, quando você permite o seu tesouro ser roubado. Todos os dias o inimigo da sua alma trabalha insistentemente e incansavelmente para quê?
para assaltar e roubar o seu testemunho. No meio do povo de Deus, no ambiente dos filhos de Deus, graças a Deus tem mudado muito, mas ainda hoje, os filhos são hostilizados, zombados, criticados, porque eles são tidos por gente ignorante, são tidos por pessoas escassas, que não têm generosidade, são tidos por pessoas que não sabem de nada, são tidos por pessoas que, vocês servem a Deus porque vocês não têm outra coisa para fazer na vida. Ah não, você está no ministério, você lidera, você serve ao Senhor, você lida com gente, porque afinal de contas, você não deu certo em mais nada, e você virou isso aí. Agora presta atenção. Quando a gente cita isso aqui, o diabo quer roubar o seu tesouro, o seu testemunho e, consequentemente, mexer na sua identidade. Quem está comigo aqui? Sua identidade. Agora me fala, se você não tem isso, você tem o quê? Se o grande tesouro que Deus colocou em você, você perde. Perde o seu testemunho, perde a sua identidade, sobra o quê? Não sobra nada. Você frutifica aonde? Não tem como. Como é que você pode cumprir aquela promessa que você recebeu se você perde tudo isso? Não sobra nada. No verso 25, nós vimos que Efraim começa uma reconstrução. Eu estou montando todo esse quebra-cabeça para você entender bem onde é que nós vamos chegar aqui com essa mensagem hoje. No verso 25 diz que ele teve um outro filho, Berias. Olha o significado: dor, desgraça. Como é possível, né? Colocar o nome no filho dessa forma, o nome desse. Mas por quê? Por causa do contexto. Não são poucas aquelas pessoas que têm nomeado os seus momentos como uma terrível desgraça. Não são poucas as pessoas que têm dado nome nas suas experiências atuais como o nome de dor, fracasso. E esse foi o caso. Teve um filho cujo nome, Berias. Só que graças a Deus, no verso 26 a história muda. Há um Elisama ali. Deus ouve. E quando Deus ouve, a história muda. Queridos, me fala uma coisa: quando você é chacoalhado pelos problemas, pelas adversidades, quando você é sacudido pelos medos, pressões, como é que você pode usar essas experiências em seu favor? Porque a grande questão não é o que te acontece, mas o que é que você faz com aquilo que te acontece. Na vida, nós temos 3 tipos de problemas. Fala assim, 3 tipos de problemas. Você tem na vida problemas externos, você tem na vida problemas internos e há problemas de identidade, que eu até chamo de problemas filosóficos. O que é um problema externo? Por exemplo, você é empresário, você é empreendedor, o mercado pode ser um problema. A guerra comercial pode ser um problema. Esse tarifaço que aconteceu agora, por exemplo, do presidente norte-americano, pode ser um problema, dependendo do mercado que você atua. Então, qualquer coisa que está fora de você, que te gera algum tipo de preocupação, que aí, os problemas de fora, estava agora há pouco conversando com a minha esposa, vindo para cá, temos uma situação na nossa família que estamos ajudando a resolver. Não são coisas ligadas diretamente a nós, mas a pessoas que estão ali orbitando da nossa família. E nós temos que socorrer. Você vê, é uma situação de fora, uma situação que está lá no outro estado, mas de alguém que está precisando da nossa ajuda. Precisávamos nos envolver com isso? Não. Precisávamos sofrer, nos preocupar com isso? Também não. São coisas de fora. Só que aí, geralmente, o que acontece? Quando você tem um problema de fora, aquilo acaba trazendo uma implicação de um problema de dentro. Gera uma ansiedade, gera medo, gera preocupação, gera uma aflição. Sim ou não? E essas coisas geralmente roubam a sua paz, a sua segurança, roubam a sua tranquilidade, roubam a sua criatividade, a sua inventividade, a sua capacidade de encontrar soluções. Isso aqui rouba a sua energia, a sua disposição diária. Isso aqui afeta o seu corpo, afeta a sua mente, afeta as suas emoções, afeta os seus relacionamentos, o seu comportamento, sua performance. Sim ou não, gente? Afeta tudo. Então você vê, um problema de fora, que é uma coisa que você nem deveria sofrer por isso, e você já notou que geralmente as pessoas sofrem por coisas que elas não podem controlar? Já percebeu que as pessoas perdem tempo, energia, recursos, concentração e foco por coisas que elas não podem controlar? Já notou isso? Então vou te dar uma palavra: você deveria parar de sofrer e de se preocupar
por coisas que você não tem controle. Fala uma coisa, a opinião das pessoas, você pode ter controle sobre isso? O que as pessoas sentem, você pode controlar isso? O que as pessoas fazem, você pode controlar isso? O que as pessoas pensam sobre você, falam sobre você pode controlar isso? Então por que é que você continua sofrendo por causa dessas coisas? Você pode mudar alguma coisa agora que está acontecendo, por exemplo, o posicionamento dos norte-americanos lá na região da Venezuela, na América Central? Você pode mudar alguma coisa em relação a isso? Você pode mudar alguma coisa que está acontecendo lá agora no Oriente Médio? Pode mudar isso? Você pode mudar alguma coisa que está acontecendo agora no Palácio Central? Você pode mudar alguma coisa? Não. Mas já percebeu quanto que essas informações afetam você? Problemas de fora evidenciam problemas de dentro. E eu vou te contar uma coisa. Suas crises não te fazem. Suas crises te revelam. Problemas não te fazem. Seus gigantes não te fazem. Eles te revelam. Eles te mostram. Digo mais. Crises, adversidades, problemas, lutas, angústias te apresentam para você mesmo. Há coisas a seu respeito que você não sabe. Eu digo sempre, eu trabalho com desenvolvimento há muito tempo. Desenvolvimento humano, há muito tempo. E eu falo para as pessoas sempre, a palavra é o maior manual de autoconhecimento que existe. É na palavra que você se vê, na palavra que você se enxerga. Porque tira as histórias da Bíblia para você ver, não sobra nada. Tira os personagens, não sobra nada. Porque tudo que está ali diz respeito a você, diz respeito a mim. É a nossa história, sendo narrada. É o espelho para nós. Agora, que nós temos problemas de fora, todo mundo sabe. Que eles evidenciam problemas de dentro, acabamos de descobrir. Agora, como que nós lidamos com isso? Aí já é uma questão de identidade. E identidade é o tipo de coisa que só tem dois caminhos. Ou você se descobre por especulação filosófica, ou você se conhece por meio de uma revelação. Quer um exemplo? Lembra que quando Elias estava no ribeiro, Deus mandou os corvos sustentá-lo, sim ou não? Aquela palavra corvo, talvez, não é bem pássaros como a gente conhece. Numa outra tradução, talvez diz respeito a árabes, beduínos que viviam no deserto, que levaram um Big Mac lá para Elias, que ele estava com fome. Um dos primeiros deliveries da história, pelo menos na Bíblia. Agora escuta. Quando Elias tinha uma necessidade, Deus mandou os corvos levarem para ele a comida, sim ou não? Mas quando Elias teve uma crise de identidade, uma crise existencial, o próprio Deus veio falar com ele. Eu vou te dizer, tem coisas que Deus manda alguém te levar a ferramenta, a resposta e o suprimento. Mas há coisas que quando dizem respeito a quem você é, Deus mesmo vem falar com você. Porque para aprender sobre as coisas, basta você pesquisar. Mas para conhecer a si mesmo, você não vai saber até que Deus se revele a você. Faz algum sentido o que eu estou falando, sim ou não? Quem está comigo aí? Agora escuta. Grandes líderes se fazem em meio às adversidades. Eu creio num tempo de fato que Deus tem levantado grandes líderes e generais com autoridade no reino, para comandar, para fluir, para progredir, para prosperar, para ganhar espaço, para expandir. Então, em meio a essas crises, se levantam os grandes pensadores da história. O irmão do teclado pode vir comigo. Escuta, é no meio das adversidades que os grandes líderes se erguem, se levantam. Que os grandes pensadores e escritores da história se fazem. É no meio desses embaraços da vida. Eu estava pesquisando certa vez. 75% dos grandes pensadores, líderes, escritores, cientistas, pesquisadores da história, 75% deles vieram de contextos de abandono, rejeição, de pobreza, de traumas, de limitações físicas terríveis. 75% deles. Essas pessoas não acordaram um dia e disseram assim: ah, você quer saber? Eu acho que eu vou fazer história. Tipo assim, um Davi enfrentando o Golias, né? Ah, quer saber? Eu acho que eu vou enfrentar um gigante hoje, não estou fazendo nada mesmo. Ou tipo um Winston Churchill, ah, quer saber? Eu vou me jogar nessa guerra e vou salvar a Inglaterra do nazismo. Não. Essas pessoas por acaso acordaram assim motivadas, nossa,
Hoje eu estou com uma vontade de me tornar um líder. Estou com uma vontade de fazer uma revolução hoje. Queridos, a gente fica pensando que a vida é essa coisa romântica. Que essas pessoas fizeram a história, ou escreveram a história, porque elas acordaram inspiradas. Hoje eu vou inspirar uma multidão a mudar de vida. Acontece assim? Não! Essas pessoas são entrincheiradas para os problemas. Elas são empurradas para o caos. Não há outra alternativa. Elas se levantam, se erguem no meio do caos. Por que um dos meus chamados é ativar líderes, é levantar gente? Porque teve na minha história pessoas que me levantaram. Um dia eu estava em casa, e a gente aprende demais com Deus, com os nossos filhos, não é verdade? Tenho 3 filhos. O Felipe está com 14 anos, o cara está com 1,90 m, para você ter ideia, calçando 44. Está um monstro assim. Tinha uma envergadura assim de lutador do UFC, uma coisa impressionante. Aí eu tenho a Elisa de 12 e a Estela de 8. A Elisa um dia, ela é muito estudiosa, muito dedicada, muito carismática, e a Elisa, era 6h30 da manhã, eu estava levantando para fazer uma live, e a Elisa, geralmente ela levanta animada, ela levanta assim, né, para ir para a escola, só que nesse dia ela estava mal. E a gente conhecendo bem nossos filhos, sabemos, alguma coisa está errada. E a Elisa levantou, ela estava assim, ó, com o queixo afundado no peito dela, assim, ó. Eu pensei, isso aqui não é a Elisa, né? Falei, minha filha, o que aconteceu? O que você tem? O que está acontecendo com você? Pai, a professora disse que meu cabelo, e a Elisa tem um cabelo comprido, lisinho, cabelo preto, lindo o cabelo dela. Só que eu acho que no dia da escola, o cabelo dela já não estava lá essas coisas, estava meio bagunçado, que é normal. Mas daí a professora foi e falou uma coisa que, você vê, para um educador não pega bem. Ela falou assim, pai, porque a professora disse que no meu cabelo não entra nenhum tipo de escova, está tudo bagunçado no meu cabelo. Ela estava assim, ó, não querendo ir para a escola, porque o professor tinha falado que o cabelo dela estava bagunçado. Ela estava assim, ó, com o queixo para dentro. Entendendo bem de linguagem corporal, ela estava com o ombro assim, para baixo, desanimada, sem energia, sem força, sem vontade de ir para a escola. Na hora me veio algo assim, ó, eu coloquei a mão desse jeito aqui, ó, debaixo do queixo dela e fiz assim, ó. Só isso aqui, ó. Levantei o queixo dela, peguei nos ombros dela e fiz assim, ó. Abri o peito dela. Quando ela levantou o queixo, fez assim e abriu o peito, uma voz falou para mim assim, ó: é isso que eu faço com você todos os dias. Eu levanto o seu queixo e abro os seus ombros para você enxergar para frente. Sai desse buraco, sai desse desânimo, sai dessa desmotivação. Gente, mas naquele dia foi assim, aquele dia foi um regaço. Eu só falei assim, Elisa, levanta. Preparei ela para ir para a escola. Querida, é o que Deus faz com você todos os dias. Porque o medo senta do lado da sua cama todos os dias e fala para você assim: você vai levantar mesmo? Foi uma coisa muito interessante de um presidente americano chamado Theodore Roosevelt. Morreu enquanto estava dormindo. Quem fez a biografia do Theodore Roosevelt escreveu assim, ó: a morte veio buscá-lo enquanto ele estava dormindo, porque se ele tivesse acordado ia dar muito trabalho. Sabe uma coisa? Deus é especialista em fazer isso conosco. Então eu tenho um chamado para ativar a gente. Eu não vim aqui hoje te motivar. Não vim aqui dar uma palavra de motivação, eu não vim dar uma palestra. Eu vim munir você de ferramentas espirituais para romper, para avançar. E o que tiver que ser confrontado, seja confrontado. O que tiver que ser jogado fora, seja jogado fora. Lixo que está entulhado, se necessário, jogar para fora. Para quê? Fazer uma limpeza na casa, para você fluir com muito mais ousadia naquilo que você foi chamado por Deus. E no processo, você pode ter certeza, crises vão te apresentar. Diga assim todo mundo comigo, levanta a mão e fala assim: problemas. Fala mais forte, problemas promovem pessoas comuns ao extraordinário. A vida muitas vezes nos sujeita a tantas pressões, contrariedades, tensões,
um ritmo cada vez mais alucinante. Escuta, isso aqui torna indispensável sermos capazes de nos esticar. E eu vou te dizer, Deus vai esticar você. Pessoas te esticam. Pessoas te esticam. Tem 3 coisas. Anota, por favor, aí. Todo mundo fala comigo assim, ó. Propósito. Processo. E pessoas. Se eu precisasse falar aqui hoje só 3 P's, esses 3 P's já seriam suficientes para você progredir e prosperar em qualquer área da vida. Se é no seu negócio, se é na sua empresa, se é no seu movimento, se é na sua casa, se é no seu ministério, não importa o que seja. Por quê? Propósito, diga assim, propósito. Me posiciona. Processo, me amadurece. Pessoas, me treinam. Que propósito? Ocupar o lugar que está vazio. Tem um lugar que é só seu. Tem um ambiente que é onde Deus te coloca. E você só sai se Ele te tirar de lá. Mas de um lugar também que Deus manda você sair, saia. Porque tão importante quanto saber para onde eu estou indo, é saber com quem estou indo, por que estou indo e de onde estou saindo. Mas Deus, não sei qual que é o próximo passo, então dê o último. Mas Deus, não sei para onde ir, então pelo menos comece saindo de um lugar que você não deve estar mais. Nem sempre é geográfico, é emocional, é virtual, é espiritual, é relacional. Agora escuta. Quando a vida nos chacoalha, por que eu te disse que o propósito nos posiciona e o processo nos amadurece? Porque o processo vai terminar o que a experiência começou, porque a experiência não entrega tudo. A experiência é muito bom. Você está aqui nessa conferência, recebendo ogivas nucleares aqui de palavra, de potência, de ferramentas, de unção, de revelação, de sabedoria, de transformação, de poder e de acessos novos. Mas daqui a pouco vem um processo. Isso aqui é como hoje é a tinta na porcelana. Amanhã, segunda-feira, é o fogo para fixar a tinta. A realidade. A continuidade. E isso é o que vai me fazer amadurecer. Seus frutos consistentes são proporcionais à sua maturidade. E as pessoas nesse processo todo vão te treinar. Sabe por quê? Não é só quem você treina, é quem Deus põe na tua vida para te treinar. Seja o teu líder, seja o teu pastor, quem te discipula, quem te acompanha, seja o seu mentor, ou gente à sua volta, mas também gente que você treina. Porque quando você ensina, você aprende. Quer dominar alguma coisa? Ensine. Escuta, gente. Quem lê, aprende. Mas quem ensina, domina. Você quer ser bom em algo? Comece a ensinar. Você quer dominar alguma coisa? Ensine. Tudo que você ensina, você domina. Então, quando a vida nos sujeita a essas coisas, Deus está nos esticando. Para que através disso, você se torne o que? Um canal edificador, transformador para outras pessoas. A palavra diz no verso 22 que os parentes de Efraim vieram consolá-lo. E aqui entenda uma coisa aqui. O consolo que a palavra diz aqui não é aquele consolo que você está acostumado, aquela empatia, porque empatia não é, empatia é se colocar no lugar do outro. Não, empatia é deixar o outro ser o outro. Mas esse consolo aqui, a gente fica pensando que é alguém que chegou e disse assim, não chora, ou então chora mesmo. A gente fica pensando que esse consolo aqui fosse aquela coisa assim, bem educada. Deus está contigo, estou orando por você. Queridos, não. E eu posso dizer para você e exemplificar com uma história que aconteceu há uns anos. Um amigo, colega de ministério, cara inclusive que eu passei um legado para ele da equipe que eu liderava na época, lá naquele ministério onde eu servia. Esse cara era um atleta, pensa num sujeito forte, do corpo de bombeiros inclusive, um cara forte, atlético. Esse cara simplesmente ele pegou uma bactéria. Do nada esse cara estava conosco no dia a dia, jogando bola, treinando e correndo. Esse cara do nada começou a passar mal, perda de ar, perda de energia, aquela coisa toda. De repente o cara foi internado, foi para a UTI. No final de semana, a vida dele, da esposa, da família, foi assim, de um extremo a outro. E esse cara ficou 20 dias na UTI, 40 dias na UTI. Lá por volta do 30º, porque não descobriu o que era. Fizeram todo tipo de tratamento, não descobriu o que era.
E teve um dia que a esposa estava para jogar a toalha. E aí teve uma amiga nossa, uma irmã, que me ligou e falou assim: Mateus, estou te ligando porque você precisa conversar com a fulana de tal, esposa desse irmão. Porque ela está jogando a toalha. Ela está desistindo, e ele também. Ele estava razoavelmente consciente, mas os sinais que ele dava era de alguém que queria partir. Quer saber, eu não tenho mais força para lutar. 40 dias aqui já nessa UTI, não descobrem o que é. Eles tinham acabado de ter uma filha. Estava no momento de realização, crescendo, frutificando, prosperando na profissão. E essa amiga nossa me falou assim: Mateus, conversa com ela, porque do jeito que ela está, eles estão desistindo. Aí você imagina, você vai conversar com a pessoa. Eu falei: Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso dar uma palavra para essa mulher hoje. Mas tem que ser uma palavra que a levante. Tem que ser uma palavra que ela não sinta que eu estou achando que ela é fraca, sendo insensível com aquilo que ela está passando, mas ao mesmo tempo precisa ser uma palavra que ela se levante, que ela se erga. E eu liguei para ela e falei assim: como é que você está? Ela começou a falar, e de fato, para desistir. E naquela hora veio uma palavra de sabedoria. Eu liberei aquela palavra para ela, e ela chorava acima de soluçar. Mas algo aconteceu. Ela foi consolada e confortada naquele instante, e ela se levantou sobre aquele caos e voltou a orar pelo marido com uma intensidade que ela não tinha orado ainda. Passou uma semana, ele fez a cirurgia que deveria ter sido feita, descobriram o que era, foi restaurado, restabelecido, ficou forte novamente. Mas naquele momento a palavra que eu dei para ela não foi uma palavra de insensibilidade, mas também não foi uma palavra meio que consentindo com a situação. Foi uma palavra que a levantou. Esse consolo que esse sujeito recebeu aqui, foi uma palavra mais ou menos assim: sujeito, levanta, não acabou ainda. Você vai enterrar tudo, vai jogar tudo fora, vai desistir agora. Você não pode. E a mesma coisa eu quero dizer para algumas pessoas aqui hoje. Seja para você ou para alguém que você tem que entregar essa palavra. Você não pode deixar. Você não pode desistir. Há uns anos atrás eu estava passando por um momento de caos. De numa conversa, chegar na minha casa e às 3 horas da tarde, numa quinta-feira, simplesmente jogar meu corpo no chão e falar assim: eu não tenho mais nenhum ânimo. De fazer negócios num determinado momento, dar tudo errado, ficar endividado, quase a ponto de perder minha casa, ter o meu carro apreendido em blitz de trânsito, com os meus filhos e com a minha mulher, e voltar para casa de Uber e meus filhos me perguntando: pai, o que é isso? Cadê nosso carro? Cadê o nosso carro, pai? De estar quebrado emocionalmente, de estar quebrado financeiramente, de passar por essa situação, de ter prejuízo, de ter caos, e chegar em casa e a minha mulher, sabe como ela é, me falar assim: amor, vamos marcar o próximo evento. E eu olhei para ela e falei assim: você está louca? Marcar o quê? Fazer o quê? Depois do prejuízo que a gente teve? Em alguns momentos você precisa ter do teu lado gente que não vai te deixar se jogar no buraco e ficar lá. Você tem que ter do teu lado, meu irmão, gente que tem fibra, que tem garra e que não vai permitir você se ver menor do que como Deus te vê. Tem gente que Deus põe do teu lado para ser a sua testemunha do futuro. Fala para o irmão que está do teu lado assim: ó, eu sou a sua testemunha do futuro. Sabe o que é isso? É alguém não dá para parar agora. Não desista agora. Não pare. E minha mulher falando: vai fazer, vai para o evento tal, entra na mentoria tal, mas não tem jeito. Naturalmente falando, não tem como dizer como é que eu cheguei até aqui. Como que é possível? Alguém que estava há 5 anos atrás, nessa situação, desse jeito, para não perder a casa, não perder o carro. Como que é possível alguém estar nesse estágio, a hoje rodar o mundo, ajudar centenas, milhares de pessoas? Alguém que há um tempo atrás tinha
uma casa de 100 mil. Hoje eu dou presentes de 100, 150 mil para as pessoas. E é por isso que eu te digo uma coisa. Você sabe por que do lugar que você está... Eu vou dar uma palavra, só levanta a mão quem quer receber essa palavra agora. Você sabe por quê? Do lugar que você está... até onde você está agora, olha o que você já venceu, olha o que você já superou. Se Deus foi capaz de tirar você de onde você estava e te colocar onde você está agora, imagine de onde você está, onde você quer chegar. Está perto. Era muito mais difícil, muito mais complicado do lugar onde você estava, onde você está agora, do que desse ponto onde você quer chegar. Sabe como que eu descobri isso? Correndo. Era 7,5 km. Todo dia, tinha uma barreira policial na estrada, eu gostava de correr ao ar livre, na rodovia, e eu estou indo. O fôlego estava bom, o físico estava bem, mas o tendão do pé direito quebrado, estava aguentando mais. Mas estava chegando, faltava 1,5 km, e eu estou olhando lá para a barreira, tinha que chegar lá. E eu estou indo, não estava dando conta mais, até que em um determinado momento eu parei e fiquei assim, gente, não dá. E Deus fala conosco nesses momentos tão simples da vida. E eu respirei fundo e olhei para trás e falei, cara, eu vou voltar, não dou conta. Quase liguei para minha mulher, traz um carro e me leva de volta, que eu não estou dando conta mais. E na hora veio aquela voz, Mateus, olha para trás, quantos km já foram? 6. Quantos faltam? Falta 1,5. Você veio até aqui, conclua, termine. Então tem muita gente pensando, mas parece que está tão longe. Sim. E de onde você saiu? Sim. E quem te trouxe até aqui? Verdade é que os seus pensamentos que te trouxeram até aqui podem não te levar até onde você quer chegar, porque Deus não vai diminuir em nada a visão que Ele tem a seu respeito. Sabe por quê? Deus não vai diminuir a visão que Ele tem para caber dentro da mente que você tem agora. Então você sabe o que vai acontecer? A sua mente vai se expandir. Seu coração vai expandir. Porque quando... meu amigo, eu tenho que falar isso aqui. Eu vou ter que falar. Se o seu coração tem um alvo, a sua mente é obrigada a te entregar o mapa. E se a sua mente entrega o mapa, os seus pés são obrigados a ir. Bate a mão no peito e fala assim, o meu coração tem um alvo. Coloca a mão na cabeça e fala assim, a minha mente é obrigada a entregar o mapa. E os meus pés são obrigados a irem. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Meu Deus do céu! Consolar nesse aspecto fala de levantar, encorajar, confrontar o desânimo, fortalecer, admoestar, para que a pessoa não caia no calabouço do desânimo. Porque primeiro entra a dúvida. Por que a dúvida é tão perigosa? Porque a dúvida é a fé na direção contrária. Entra a dúvida, daqui a pouco entra o desânimo. E aonde entra a dúvida e entra o desânimo, reina a desistência. Os 3 Ds, anota, que você tem que tomar cuidado: dúvida, desânimo e desistência. Ninguém desiste. Eu vou desistir hoje. Não, começou com uma dúvida, depois entrou o desânimo, e depois entra a desistência. Não olha nem para o lado, porque quem olha para o lado ensaia a retroceder. Não olha para o lado. Eu quero citar, para a gente caminhar para o nosso final aqui. Você sabe que tem muitos mitos sobre a águia, né? Tem muitos mitos sobre a águia. Tem um monte de história de águia que se ouve, mas vamos trazer aqui para uma... Sendo verdade, algumas coisas que se diz sobre as águias. Tem algumas experiências das águias que me chamam muita atenção. Quanto mais forte o vento, mais alto a águia sobe. Então o texto de Isaías, que diz a palavra assim, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como as águias. Então, a águia, na verdade, se você observar, quando ela vai subir, ela faz uma força, porque a envergadura dela é muito grande. As asas se abrem
Está mais de 1 metro e tanto, 1,5 metro de envergadura. É muito pesado. O que a águia faz, na verdade? Ela só percebe a corrente do vento, e ela abre as asas e o vento faz com que ela suba. Tudo na vida, muitas vezes, amados, é uma questão só de você abrir as asas e perceber o vento soprando. Agora, quanto mais vento, mais alto. Diga assim, quanto mais vento, mais alto. Mateus, mas os ventos das circunstâncias estão pesados demais. Então, ótimo. Sinal que você vai subir. Sinal que você vai subir. Aproveite o vento. Aproveite a viagem. Aproveita para romper, para crescer, para se elevar. Outra coisa interessante. Quanto mais fortes os ventos, mais ampla é a visão da águia. Ventos fortes também te fazem ter uma visão de coisas que você não tinha antes. Quando adversidades e crises eu falo que te apresentam, eu falo que te mostram, eu falo que te revelam, escuta isso aqui. Tem coisas em você que você não conhece. Por que Deus proporciona para você desafios, tarefas, atividades e às vezes certas crises e problemas? Porque tem portas que você quer que se abram fora, mas Deus quer que você abra portas dentro. Deus quer que você abra portas dentro de coisas que você nunca soube a seu próprio respeito. Coisas que você vive e passa, que você não sabe a seu respeito. Cara, quem já assistiu Matrix aqui? Ai, meu Deus. Toda hora eu estou falando desse filme, impressionante. Verdade, né? Tem gente, é verdade, já te ouvi falar disso não sei quantas vezes. Vem mais um aí. Lembra que quando o Neo, não, pega isso aqui, gente. Lembra que quando o Neo chega na nave, ele nasce lá na Matrix, naquele lugar, né? Ele sai do mundo da vida dele normal e depois vai para dentro da Matrix, não é isso que acontece? Ele chega na nave, tem uma máquina que pega ele assim, lembra dessa cena? Tem gente que parece que estou falando, né? Que filme que é esse, Mateus? Depois você assiste. Matrix 1, faz 50 anos esse filme. O Neo aparece dentro da nave, tem uma máquina que pega, lembra disso? Tem uma máquina que pega ele assim, e aí ele vai lá para dentro da Nabucodonosor, que é o nome da nave. Sugestivo, né? Ele chega, aí está o Morfeu, que para mim o Morfeu faz o papel do Espírito Santo naquele filme, só pode ser. Ele chega na nave, está o Morfeu e aquela turma do Morfeu. Aí ele está abrindo o olho, aí ele fala assim, por que os meus olhos doem? Aí o Morfeu olha para o lado assim, e fala assim, porque você nunca os usou. Sabe por que tem coisa em você que você fica incomodado e dói tanto? Porque nunca foi usado. Há inquietações em você, há indignações em você, há certos desconfortos que você passa na vida, que você fica assim, isso é para acabar comigo. Não, é Deus te dizendo, é para você acreditar um pouco mais no que eu depositei dentro de você, que você nunca usou. No final do filme é bem interessante, porque ele está correndo do Smith, e ele tem que entrar numa linha de transmissão para voltar para a nave. Ele está correndo, olha aqui, está correndo, aí está lá na nave, o Morfeu, a Trinity, e o Neo está correndo, para entrar numa linha de transmissão, lembra disso? Ele está correndo para entrar, e o Morfeu, corre, e a Trinity, corre, e ele está correndo, para entrar, e o Smith na cola dele, e ele está indo, aí em um determinado momento ele faz assim, ó, e vira. Quando ele vira, ele dá de frente com o Smith, a Trinity fala assim, ó, o que ele está fazendo? O Morfeu faz assim, ó, ele está começando a acreditar. Acreditar em quê? Que ele é o escolhido. Quando você não dá de ombros para os problemas, fazendo de conta que eles não existem, quando você não sucumbe às crises ou às adversidades, ou aquilo que quer roubar você, e você se vira e fala assim, você quer saber? Eu vou enfrentar e vou encarar de frente, porque essa é a minha oportunidade de viver o sobrenatural. Deus reúne os anjos e chama, vem cá. Reúne todos os governantes do seu trono, toda a sua assembleia de anjos,
e olha para a terra e olha para você e fala: vem cá, que eu quero mostrar para vocês uma coisa. O que é, Senhor? Vem cá. Olha lá o meu filho. Olha lá. Ele está começando a acreditar. Você não vai mais fugir, você não vai mais correr, você não vai mais ficar olhando como se não fosse com você essa história. É com você. Ventos turbulentos fazem com que a águia faça menos esforço. Ventos turbulentos fazem com que a águia fique mais tempo no ar e também a ajudam a voar mais rápido. Para partir para o nosso final, quais são as chaves, Mateus, de algo que pode me levantar das cinzas para o extraordinário? Primeira coisa, o que você disser em meio às adversidades vai determinar, em linhas gerais, quanto tempo que você vai permanecer nisso. Quais as perguntas necessárias? Até quando? Como? E quem? Diga assim comigo: até quando? Como? E quem? O até quando define um tempo. Você tem e é do tamanho daquelas coisas que você tolera. Vou falar de novo. Você tem, alcança e é do tamanho daquelas coisas que você tolera na sua vida. E é por isso que, o que é que vai determinar o tempo que você vai passar nisso aí? Depende do que você fala. Tem pessoas que, embora creiam muito no Senhor, busquem a palavra, ouvem a palavra, mas no dia a dia é um vocabulário de quê? De derrota. Seu vocabulário define suas crenças. Fala para quem está perto de você assim, ó, seu vocabulário define suas crenças. Evidencia aquilo que você crê. Escuta, não é falar para crer. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13: temos esse mesmo espírito de fé. Eu creio, por isso é que eu falei. Porque a fé tem uma voz, a fé tem olhos, a fé tem uma expressão. Eu não falo para crer, eu falo que eu crio. A fé crê para o passado, futuro é esperança. Eu creio, por isso eu falei. A sua palavra é uma palavra de fé. Você vê, tem um amigo meu que ele fala assim, e bem certo o que ele fala: cada um tem o deserto do tamanho da própria língua. Vou ter que falar de novo isso aqui. Cada um tem o deserto do tamanho da própria língua. Forte, irmão. Israel que o diga. Imagina uma língua de 40 anos. Mateus, por que eu não venci isso aqui ainda? Observa bem seu diálogo interno. Observa bem a sua comunicação. Observa bem o que você fala consigo. Observa bem se a sua consciência te respeita ou não. Observa bem se o seu cérebro te respeita, porque você fala que vai fazer uma coisa e faz mesmo. Observa se você não é uma pessoa que fica sempre deixando para depois, sempre procrastinando, sempre, quando eu tiver a melhor condição, o melhor cenário, eu faço, eu começo. Esse momento não chega, porque só vai acontecer se você começar. Não é ter tudo perfeito para poder começar. Ah, como é que eu vou começar um negócio, ou empreender, ou começar um movimento, ou seja lá o que for que você queira fazer, se eu não tenho tudo nas minhas mãos? E nem vai ter, você tem que usar o que você tem nas mãos agora. Tem que usar o que está à sua disposição hoje. Deus usa o que você tem para provocar o que você quer. Lembra daquela mulher lá do azeite, que o Eliseu mandou ela buscar vasilhas? Escuta, gente, Deus não pede o que você não tem, não. Deixa eu contar uma coisa sobre generosidade aqui. Deus não pede o que você não tem, Ele pede o que você pode buscar. Ele pediu azeite para a mulher? Pediu o quê? Vasilhas. Ou seja, aumenta a sua capacidade, sua expansão para receber. Tem que aumentar a capacidade mental, tem que aumentar a envergadura emocional, tem que expandir sua postura espiritual, tem que expandir sua força, energia física, seu capital vital, tem que expandir seu capital humano, tem que investir no seu capital de liderança, de honra, de mordomia, tem que expandir, tem que aumentar seu repertório, seu posicionamento. Expanda essas coisas para você ver o nível que Deus vai te usar. Tem gente que quer muito poder, quer muito óleo, quer muita glória. Então aumente o tamanho desse vaso para transbordar esse óleo e essa unção.
Se essa mensagem acabasse aqui agora, quem já estaria satisfeito? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20? Não, tá bom, não vai ser isso tudo não, fique em paz. 2, pare de amaldiçoar as trevas e comece a comandar a entrada da luz. Tem gente que o diabo dele é grande demais. Tem gente que o diabo dele é muito onisciente, é muito onipresente, é muito onipotente. É um propagandista do caos. É um propagandista do diabo. É um propagador de más notícias. Vê uma mosca sentada em cima do copo de suco de laranja, é o diabo. Não, é porque você não limpou direito. Ah, Mateus, então eu não vejo o diabo em nada. É melhor ver em tudo do que não ver em nada. Mas presta atenção. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Seja capaz de ignorar aquilo que é desnecessário. Não torne os problemas maiores do que eles realmente são. 95% dos seus problemas não são do tamanho que você imagina. Você sabe que bebês, eles só têm 2 medos, né? Pode estudar depois, ser científico. 2 medos. Medo de ruído e medo de queda. Todos os demais medos na vida foram aprendidos, programados. Bebês só tem 2 medos. Claro, ele está dentro da barriga da mãe, confortável. Um lugar silencioso e tranquilo. Ele é sustentado pela mãe. Óbvio que quando ele sai de lá, qualquer tipo de queda é assustador, é natural, é fisiológico. Qualquer ruído diferente daquilo que tinha na barriga da mãe, para ele é assustador. Agora, as demais coisas foram aprendidas por conta dos ambientes que você foi criado, foi treinado, foi programado. Programado para dar errado. Programado para não prosperar, programado para não crescer, programado para não frutificar, programado para não saber lidar com o caos, programado para não saber lidar com gente, programado para não empreender, programado para um monte de coisas. Então, do mesmo jeito que esses medos foram programados, aceitos, eles podem também ser reprogramados, desfeitos na sua vida. Terceiro, não use as suas palavras para descrever a sua situação, mas para mudá-la. Fala para o irmão que está perto de você assim, prometo que é a última vez que você vai falar alguma coisa para alguém. Fala assim, meu irmão, para de ser um termômetro, vire um termostato. Sabe por quê? Tem gente que só é capaz de medir a temperatura. Está assim, está assado, está desse jeito. Para de vez de ficar descrevendo a situação como ela está. Se você não pode mudar a situação, então não fale nada. Não tem o que acrescentar, então fique calado, com o seu silêncio vai acrescentar muito mais. Tem uma frase do Abraham Lincoln que ele dizia o seguinte: é melhor você ficar calado e as pessoas acharem que você é um tolo, do que você abrir a boca e acabar de vez com a dúvida. Então é melhor que você tem alguma coisa para acrescentar? Para mudar? Para alterar? Não tenho. Então, eu tenho algo para falar. E o que eu vou falar vai mudar essa atmosfera. E eu profetizo que o Senhor coloca na tua boca palavras que vão mudar as atmosferas onde você estiver. Mudar os ambientes onde você estiver. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, seja na academia ou seja na sua empresa, aonde você estiver, na escola, na faculdade, aonde você abrir a sua boca, Deus vai usar para mudar, para alterar aquela atmosfera de uma forma sobrenatural. Eu louvo a Deus porque um dia eu estava com um amigo meu, ele falou para mim assim, porque a gente aqui no dia a dia conversando com você, você não parece aquela pessoa que quando pega aquele microfone vira aquele bicho. Eu falei, graças a Deus, porque no dia a dia imagina que fosse esse enjoo todo. Mas eu sei de uma coisa, tem nada a ver comigo. Tem lá as habilidades, as coisas que a gente faz na vida, mas escuta, quando eu subi naquele lugar, que eu peguei esse microfone, aí sim, aí vira uma besta enjaulada, com fome, porque não tem nada a ver comigo. Mas a unção que me foi conferida, eu preciso ser fiel a ela. Então escuta uma coisa aqui, amados. Se eu carrego algo, e que eu vim compartilhar com vocês aqui um dom hoje, é de mudar as atmosferas. É de acionar e mudar cenários. Essa é a capacidade de grandes líderes de serem reprodutores, multiplicadores, frutificantes, reinantes na vida, na terra. Então não use a sua palavra só para falar o que está acontecendo. Use a sua palavra para alterar, para mudar o que está acontecendo. Fique em pé onde você está e eu vou terminar essa mensagem. É nos momentos difíceis que você descobre
daquilo que você é feito. Sua identidade é forjada, não é só por aquilo que você faz, mas é pelo tipo de gigante que você enfrenta. Escuta, seus gigantes te fazem, te apresentam para você mesmo. Os caos da vida, ótimo, sejam todos bem-vindos. As críticas, as perseguições, sejam todos bem-vindos. Essas coisas vão te forjar, essas coisas vão te fazer. É daí que você vai criar uma história poderosa, impactante. Gente se conecta com a sua história e se converte à sua superação. Alguém quer saber como é que você fez isso? Gente, método é o que você viveu e aprendeu e fez, que deu certo para você e pode servir para milhares de pessoas. E você é o método mais poderoso que Deus tem na terra. Você mesmo que está me olhando agora com esses olhos lindos e brilhantes, você é o maior, principal e mais potente método que Deus tem na terra. Você é um método de super riqueza. Você é um método de super prosperidade, super saúde, super paz. Escuta, tem uma super promessa ambulante estampada na sua testa. Qual que é o nome dessa promessa? Fala para mim. Qual que é o nome dessa super promessa? Qual que é o nome? Fala para mim. Fala. Abra a boca e fala qual que é o nome dessa super promessa que Deus estampou na sua testa. É o seu método, é o jeito que você fez. E você vai abrir a sua boca para os 4 cantos do mundo. Não é só dessa cidade não, é dos 4 cantos do mundo. Que nós estamos em plena expansão. Eu falo nós porque eu faço parte disso. Eu estou junto com o Eduardo nessa parada. Nós vamos expandir para o mundo inteiro. Agora você vai ter que ter convicção. Eu carrego uma super promessa na minha testa. Está estampada aqui, eu tenho convicção dela. Nada vai roubar isso, nada vai tirar isso de mim. Nada. Seus desafios, diga assim todo mundo: meus desafios se tornam meus maiores investimentos. Mateus, eu quero ter recurso, então invista recurso. Mateus, eu quero ter tempo, então invista tempo. Mateus, eu quero generosidade, então invista em generosidade. Mateus, eu quero líderes, então invista em liderar e servir e treinar mais gente. Mateus, eu quero sabedoria, então invista tempo escavando sabedoria. Eu quero ter mais conhecimento, então invista tempo aprendendo. Tudo que você quer que venha na tua direção, invista naquilo. Foi nos momentos de mais crise, nos momentos mais difíceis, mais complexos, que eu resolvi virar a mesa e fazer, eu vou fazer exatamente o contrário. Agora eu não tinha condição de fazer, e é por isso que eu vou fazer. Não era, matematicamente falando, era o pior momento de tomar essa decisão, mas eu vou tomar exatamente porque eu quero virar o jogo. E por fim, nossas adversidades nos empurram para o nosso destino. Você viu perda, consolo, superação e cumprimento da promessa. Deus ouviu, porque Efraim permaneceu, o clamor foi ouvido e um conquistador foi gerado. No começo, aquele que carregava a promessa de ser duplamente frutífero teve suas perdas, depois teve consolo. Deus ouviu e no final veio um Josué. Pega suas mãos assim. O que está prometido para você é um gerador de conquistadores, de Josués. Josués vão partir de você. Feche os seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, abra a sua boca onde você está agora. Eu quero ouvir o barulho aqui como o som de muitas águas. Você não vai voltar atrás, você não vai desistir. Chegou a sua hora, chegou o seu tempo, chegou o seu momento. E eu profetizo um romper de Deus aqui agora, na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa. Seja fortalecido agora no Senhor e na força do seu poder. Essas mãos que estão levantadas são mãos que vão administrar riquezas para o reino. Se você crer, começa a fazer barulho nesse lugar e começa a acessar e tocar nessa atmosfera de grandeza, de nobreza, de prosperidade, de riqueza, de generosidade, de serviço, de multiplicação. Essas mãos são mãos multiplicadoras. Esses pés são pés que tomam posse. Esse coração aí tem um alvo, essa mente tem um mapa, e esses pés serão obrigados a irem para esse lugar. Eu profetizo sobre você, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério, frutos em abundância, porque você persiste, porque você continua, porque você avança, porque você progride. Eu profetizo uma multiplicação de pessoas, de líderes, de riqueza, de talentos, de competências, de habilidades, de força, de energia, de revelação, de sabedoria, de poder, de glória sobre você. Os céus já estão abertos sobre a sua vida nesse tempo.
Em nome de Jesus. Se você crer, dê um brado bem forte ao Senhor. Diga bem forte assim: as minhas mãos são mãos multiplicadoras de riquezas. O meu coração tem um alvo, a minha mente tem um mapa, e os meus pés tomam posse, se apropriam de todo o território que o Senhor já me mostrou. É chegado o tempo de frutificar e multiplicar sobre a terra, em nome de Jesus. Dê um brado bem forte ao Senhor. Aleluia. Oh!